Meu filho, minha filha, por que seu coração está tão cansado? Porque você continua olhando para o céu, como alguém esperando uma resposta que nunca chega. Eu vejo suas noites silenciosas. Eu vejo as lágrimas que ninguém percebe. Eu ouvi cada oração que você fez em segredo, até aquelas palavras que nunca saíram da sua boca. Eu ouvi. Quantas vezes você perguntou: Jesus, onde o Senhor está? Quantas noites você dormiu com o coração pesado, tentando entender por que nada muda? Quantas vezes você viu outras pessoas avançando, enquanto sua vida parecia parada? Você olha ao redor, e todos parecem receber respostas. Todos parecem felizes. Todos parecem estar seguindo em frente. Mas você ainda está esperando. Esperando pela porta a abrir. Esperando pela cura. Esperando pelo milagre. Esperando por alguém voltar. Esperando por uma oração ser respondida. E quanto mais o tempo passa, mais o silêncio dói. Há momentos em que você sorri diante das pessoas, mas por dentro está perguntando: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Meu filho, escute minha voz agora. Meu silêncio nunca significou ausência. Mesmo quando você não conseguia me sentir, eu estava lá. Quando você chorou sozinho no quarto, eu estava lá. Quando você quase desistiu da fé, eu estava lá. Quando você pensou que o céu havia fechado as portas, eu ainda estava trabalhando. Você vê atraso, mas eu vejo preparação. Você vê silêncio, mas eu vejo transformação. Você vê portas fechadas, mas eu vejo proteção. Há coisas que você pediu cedo demais. Há batalhas que você não estava pronto para enfrentar. Há bênçãos que precisavam chegar no momento certo. Porque se eu lhe entregasse tudo imediatamente, isso poderia destruir aquilo que eu estou tentando construir dentro de você. Eu não ignoro suas lágrimas. Eu não esqueço suas orações. E eu nunca abandono aqueles que esperam em mim. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de ser forte, cansado de acreditar. Mas antes de desligar este vídeo, eu preciso que você ouça isto. Seu tempo de espera não é um castigo. Existe propósito no processo. Existe amor no silêncio. Existe cuidado até nos atrasos. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu inteiro pode estar movendo circunstâncias por você. Então não desista agora. Não pare de orar agora. Não abandone sua fé no meio do caminho, porque aquilo que eu prometi ainda está vindo. E talvez essa espera esteja prestes a terminar. Meu filho, eu conheço a dor que você tenta esconder. O mundo ensinou você a sorrir mesmo quebrado, a dizer está tudo bem. Quando seu coração está cansado de lutar, e há dias em que o silêncio do céu parece pesado demais, você ora mais uma vez, e nada muda. Você pede uma resposta, mas recebe silêncio. Pede direção, mas tudo parece confuso. Pede alívio, mas a batalha continua. E então o medo começa a sussurrar. Talvez Deus não esteja ouvindo. Mas eu estou ouvindo. Eu sempre ouvi. Eu vi você chorando preocupado com dinheiro, as contas aumentando, as noites sem dormir, o medo de não conseguir continuar. Eu vi você tentando ser forte diante da família, enquanto por dentro sentia vontade de desabar. Eu vi o relacionamento que partiu seu coração, as mensagens que nunca chegaram, as despedidas inesperadas, a pessoa que prometeu ficar, mas foi embora. E depois disso, você começou a perguntar: por que tantas perdas? Meu filho, há dores que ninguém entende além de mim. Eu também vejo sua espera pela cura, a enfermidade que parece não acabar, o cansaço emocional, a ansiedade escondida atrás do silêncio, as vezes em que você disse: Senhor, até quando? Você olha para a sua vida e sente que tudo está atrasado.
sonhos adiados, planos interrompidos, portas fechadas, e o futuro parece distante demais. Enquanto isso, o mundo corre, tudo acontece rápido. As pessoas querem respostas imediatas, resultados imediatos, milagres imediatos. Mas quando a espera chega, o coração humano começa a se desesperar, porque esperar dói. Esperar em silêncio dói ainda mais, especialmente quando parece que nada está acontecendo. Há momentos em que você pensa: talvez eu tenha perdido meu tempo. Talvez meu momento nunca chegue. Talvez eu tenha sido esquecido. Mas escute-me com atenção agora. Você acha que está atrasado, mas eu vejo o quadro inteiro. Você vê apenas o dia de hoje. Eu vejo todos os dias da sua vida. Você vê a porta fechada. Eu vejo o perigo que ela evitou. Você vê demora. Eu vejo proteção. Você vê abandono. Eu vejo preparação. Há processos que parecem silêncio, mas são cuidados invisíveis de Deus. Enquanto você pensa que está parado, eu estou alinhando pessoas, lugares, momentos e respostas. Enquanto você chora, eu continuo trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo quando você não consegue perceber minha mão. Meu filho, não confunda silêncio com ausência. Não confunda demora com rejeição, porque há coisas que só podem florescer no tempo certo. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez sua fé esteja fraca. Talvez você esteja assistindo este vídeo tentando encontrar apenas um pequeno sinal de esperança. Então receba esta verdade no fundo da sua alma. Eu ainda estou escrevendo sua história. E o capítulo que parece demora pode ser exatamente o capítulo que salvará a sua vida no futuro. Você ainda não consegue ver tudo, mas eu vejo. Meu filho, há algo que você precisa entender hoje. Meu tempo é diferente do seu. Você vive em um mundo que corre. Tudo precisa ser rápido. Respostas rápidas. Resultados rápidos. Mudanças rápidas. Mas o reino de Deus não funciona pela ansiedade humana. O céu trabalha em profundidade, não em pressa. Muitas vezes você me pede algo, sem perceber que ainda não está preparado para receber. Você pede uma porta aberta, mas não vê a batalha escondida atrás dela. Você pede uma bênção, mas seu coração ainda precisa amadurecer. Você pede crescimento, mas ainda não aprendeu a permanecer firme durante a tempestade. E então você pergunta: Jesus, por que está demorando? Porque eu vejo que você não consegue ver. Há coisas acontecendo no invisível agora mesmo. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando o céu parece silencioso. Mesmo quando suas orações parecem sem resposta. Eu continuo trabalhando. Eu nunca parei de trabalhar. Há batalhas espirituais que você não vê. Há perigos dos quais eu estou protegendo você. Há pessoas sendo removidas do seu caminho por amor. Há caminhos sendo fechados para salvar sua vida. Meu filho, nem toda porta fechada é rejeição. Algumas portas fechadas são misericórdia. Algumas demoras são proteção divina. Alguns não impediram dores que você nunca imaginou. Lembre-se do que está escrito. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Existe um tempo preparado para cada resposta. Existe um momento certo para cada milagre. Porque aquilo que vem cedo demais pode ferir você em vez de abençoar. Escute-me com atenção agora. Se eu lhe entregasse tudo cedo demais, isso destruiria você. Há bênçãos que exigem maturidade. Há promessas que exigem preparação. Há milagres que precisam encontrar um coração pronto. Você pede pela promessa, mas eu também estou cuidando da pessoa que irá carregá-la. Porque uma bênção sem preparo se transforma em peso. E eu não quero apenas dar algo para você. Eu quero transformar você. Durante a espera, eu ensino fé. Durante o silêncio, eu ensino confiança.
Durante os atrasos, eu fortaleço sua alma. Você chama isso de demora. Eu chamo isso de preparação sagrada. Há temporadas em que eu escondo você do mundo, porque estou trabalhando dentro de você. Enquanto você pensa que perdeu tempo, eu estou curando feridas, removendo orgulho, ensinando dependência, fortalecendo seu espírito, preparando você para aquilo que pediu em oração. Porque Romanos 8:28 continua verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lágrimas, até as perdas, até os atrasos, até o silêncio, tudo. E quando chegar o momento certo, nada poderá impedir aquilo que eu preparei. Foi por isso que eu disse: no tempo certo eu farei acontecer. Isaías 62:22. Não antes, não depois, no tempo perfeito. Meu filho, você quer respostas imediatas, mas eu vejo gerações. Você vê o agora. Eu vejo o destino completo da sua vida. Então confie em mim mesmo durante a espera, porque enquanto você olha apenas para o relógio, eu estou olhando para a eternidade, e eu nunca erro o tempo. Meu filho, deixe-me contar-lhe uma história. Uma história sobre alguém muito parecido com você. Uma pessoa que acreditava em mim, que orava, que esperava, que tentava permanecer forte, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Todos os dias, aquela pessoa me buscava em oração, e todas as noites fazia a mesma pergunta: Senhor, quando será a minha vez? Ela havia perdido tantas coisas. O relacionamento que achava que duraria para sempre terminou. Os sonhos que carregava no coração começaram a desaparecer lentamente. As dificuldades financeiras aumentavam. As portas continuavam fechadas. E o silêncio do céu parecia cada vez mais pesado. Mesmo assim, ela continuava orando, às vezes com fé, às vezes apenas com lágrimas. Havia noites em que ela se ajoelhava ao lado da cama, sem forças para dizer palavras bonitas. Tudo o que conseguia fazer era chorar. E naquele quarto silencioso, ela acreditava estar sozinha. Mas eu estava ali. Eu sempre estive ali. Eu vi quando ela olhou para outras pessoas prosperando, enquanto sua própria vida parecia parada. Eu ouvi quando ela disse: talvez Deus tenha se esquecido de mim. E houve uma noite em que a dor ficou tão pesada, que ela quase desistiu, quase abandonou a fé, quase parou de orar, quase acreditou na mentira de que sua história nunca mudaria. Ela olhou para o céu e disse: Senhor, se o Senhor ainda está comigo, eu preciso de um sinal. Mas naquela noite, o céu permaneceu silencioso. Ou pelo menos, foi isso que ela pensou. Porque enquanto ela chorava, eu estava trabalhando. Enquanto ela esperava, eu estava movendo circunstâncias invisíveis. Enquanto ela acreditava estar esquecida, eu estava protegendo seu futuro. Havia pessoas que eu precisava remover do caminho dela. Havia lugares onde ela não deveria entrar. Havia decisões precipitadas que poderiam destruí-la. E havia um coração que ainda precisava ser curado antes da promessa chegar. Meu filho, você chama isso de silêncio, mas muitas vezes é cuidado. Às vezes, minha maior proteção parece demora. Então, um dia, quando ela menos esperava, tudo começou a mudar. Não de forma instantânea, não como mágica, mas lentamente. Uma porta inesperada se abriu. Uma oportunidade apareceu. Pessoas certas chegaram. A paz começou a voltar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança novamente. Foi então que percebeu algo. Cada atraso tinha um motivo. Cada porta fechada havia protegido sua vida. Cada lágrima havia fortalecido sua fé. E aquilo que parecia abandono, na verdade era preparação. Naquele momento, ela entendeu minha voz dizendo:
Enquanto você chorava, eu já estava abrindo portas que você ainda não podia ver. Tudo estava sendo alinhado no tempo certo. Nem cedo demais, nem tarde demais. Perfeitamente. Meu filho, talvez hoje você seja essa pessoa da história. Talvez você esteja vivendo noites silenciosas agora mesmo. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez ache que eu me afastei. Mas escute-me com atenção. Eu não abandonei você. Eu não esqueci suas orações. E mesmo que você não consiga perceber, eu ainda estou trabalhando nos bastidores da sua vida. Neste exato momento, há portas sendo preparadas, há respostas se aproximando, há milagres caminhando em sua direção. E um dia, você olhará para trás e perceberá: Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava apenas trabalhando de maneiras que eu ainda não conseguia entender. Meu filho, minha filha, se você está assistindo este momento com o coração cansado, escute minha voz agora, porque eu estou falando diretamente com você. Sim, você, a pessoa que quase desistiu hoje, a pessoa que sorriu diante dos outros, mas por dentro sente que não consegue mais continuar, a pessoa que perdeu forças de tanto esperar. Eu conheço sua dor. Conheço o peso que você carrega em silêncio. Conheço as perguntas que ninguém mais escuta. E eu sei que existem noites em que você pensa: talvez minha vida nunca mude. Talvez meu milagre nunca chegue. Talvez Deus tenha esquecido meu nome. Mas, meu filho, como eu poderia esquecer alguém que eu amo? Como eu poderia abandonar alguém por quem entreguei minha própria vida? Eu conheço seu nome. Eu conheço suas lágrimas. Eu conheço cada batalha escondida dentro de você. E mesmo agora, quando tudo parece confuso, eu ainda estou segurando sua vida em minhas mãos. Você olha para o atraso e pensa que perdeu tempo, mas eu nunca perdi o controle, nem por um instante, nem por um segundo. Escute-me, eu nunca me atrasei nem por um segundo. O mundo pode mudar. As pessoas podem abandonar você. Os planos podem falhar. Mas meu tempo continua perfeito. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando dói. Mesmo quando o caminho parece escuro. Há milagres que chegam silenciosamente. Há respostas que estão se aproximando neste exato momento. Há portas começando a se mover no invisível. Porque enquanto você pensava em desistir, eu ainda estava escrevendo seu futuro. Meu filho, você não consegue ver tudo agora, mas a história ainda não terminou. Lembre-se, quando Lázaro estava no túmulo, todos pensaram que era tarde demais, mas eu cheguei no momento certo. Quando o mar estava fechado diante de Moisés, parecia impossível, mas eu abri caminho no momento certo. Quando você chorou achando que tudo havia acabado, o céu ainda estava trabalhando, porque eu sou Deus até no silêncio. Eu sou Deus até no atraso. Eu sou Deus até nos dias em que sua fé fica fraca. Então escute-me agora. Não abandone sua fé no último momento da batalha. Não desista perto da resposta. Não solte minha mão porque a noite ficou longa demais. Você chegou até aqui porque eu sustentei você. Houve dias em que você achou que iria quebrar completamente, mas eu não permiti. Houve noites em que você quase caiu, mas minha graça segurou você, mesmo quando você não percebeu. Meu filho, há algo vindo em sua direção, algo que você orou por tanto tempo, algo que eu preparei em silêncio, e eu preciso que você confie em mim mais uma vez, só mais uma vez, mesmo cansado. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar sinais, confie em mim. Por quê? O que eu preparei para você ainda está vindo. A resposta ainda está vindo. A cura ainda está vindo. A restauração ainda está vindo. A paz ainda está vindo. Seu milagre ainda está vindo. Então não corra na frente do meu tempo. Não transforme a ansiedade em desespero.
Não permita que o medo destrua sua esperança, porque o que parece demora para você ainda está perfeitamente alinhado em minhas mãos. Meu filho, escute estas palavras como se fossem a última luz na sua noite. Espere mais um pouco. Eu sei que você está cansado. Eu sei que às vezes dói acreditar, mas eu estou mais perto do que você imagina. E quando chegar o momento certo, você entenderá que cada lágrima, cada atraso, cada noite silenciosa estava conduzindo você exatamente para o lugar onde eu queria levar sua vida. Então permaneça, confie e não desista agora. Meu filho, minha filha, agora, por um momento, pare de pensar em tudo o que está dando errado. Pare de carregar sozinho o peso da sua alma e apenas ore comigo. Se puder, feche seus olhos, respire profundamente e permita que meu amor alcance as partes mais cansadas do seu coração. Porque eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Ore comigo agora. Pai amado, há corações assistindo este vídeo que estão cansados da espera. Pessoas que carregam dores silenciosas. Pessoas que choram escondidas. Pessoas que estão tentando permanecer fortes, mesmo quando tudo dentro delas está desmoronando. Pai, toca agora cada coração ferido. Alcança aqueles que perderam a esperança. Abraça aqueles que se sentem esquecidos. Leva paz para as mentes ansiosas. Leva descanso para almas cansadas. Senhor, existem pessoas aqui lutando contra o medo do amanhã. Medo de perder. Medo de falhar. Medo de continuar esperando. Mas nesta noite, que teu amor seja maior do que toda ansiedade. Que tua presença silencie todo desespero. Que teu espírito traga calma onde existe confusão. Pai, cura as feridas emocionais que ninguém consegue ver. Cura o coração partido. Cura a decepção. Cura o vazio escondido atrás dos sorrisos. Há pessoas que estão cansadas de fingir que estão bem. E hoje, elas precisam sentir que não estão sozinhas. Então envolve cada uma delas com tua presença. Senhor, ensina-os a confiar em Ti mesmo durante a espera. Ensina-os a permanecer firmes quando tudo parecer parado. Ensina-os a acreditar mesmo sem respostas imediatas, porque Teu tempo continua perfeito, mesmo quando não entendemos. Pai, renova agora a fé daqueles que pensaram em desistir. Renova a esperança daqueles que acreditam estar atrasados na vida. Renova as forças daqueles que estão cansados de lutar. E lembra-os nesta noite, o Senhor não abandonou nenhum deles. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma oração foi esquecida. Pai, entrega paz onde existe tormenta. Entrega luz onde existe escuridão. Entrega esperança onde existe medo. E prepara cada coração para receber aquilo que o Senhor reservou no tempo certo. E acima de tudo, Pai, ensina-os a confiar até quando não conseguem entender. Ensina-os a descansar em Ti. Ensina-os a esperar sem perder a fé. Ensina-os a lembrar que o silêncio do céu nunca significa ausência. Meu filho, minha filha, se você chegou até aqui, eu quero que saiba de algo. Você sobreviveu a dias que pensou que não suportaria. E isso só aconteceu porque minha mão sustentou você, mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo durante a espera. Então entregue-me agora sua ansiedade, seu medo, sua pressa, sua dor, e descanse, porque eu ainda estou cuidando da sua história. Amém. Meu filho, minha filha, depois de toda lágrima, depois de toda espera, depois de todas as noites silenciosas, escute-me agora. Sua espera não será para sempre. Eu sei que houve momentos em que você acreditou que nada mudaria. Momentos em que o futuro parecia fechado. Momentos em que você pensou que seus sonhos haviam morrido. Mas eu sou o Deus que ainda escreve histórias impossíveis. E a sua história ainda não terminou. Talvez hoje você não consiga enxergar a resposta.
Talvez o caminho ainda pareça escuro. Talvez existam perguntas sem explicação. Mas mesmo agora, o céu continua trabalhando. Anjos continuam se movendo. Portas continuam sendo alinhadas. Milagres continuam sendo preparados. Porque meu poder não depende daquilo que seus olhos conseguem ver. Há manhãs que mudam destinos. Há telefonemas que mudam histórias. Há encontros que transformam vidas. Há respostas que chegam quando tudo parecia perdido. E talvez o amanhã carregue aquilo pelo qual você orou durante anos. Meu filho, nunca pense que o atraso significa o fim. Algumas das maiores bênçãos da vida chegam depois das noites mais longas. Alguns milagres nascem exatamente no momento em que a pessoa pensava em desistir. E foi por isso que eu sustentei você até aqui. Porque existe algo adiante. Algo maior do que você imagina agora. Um dia, você vai olhar para trás e entender por que certas portas fecharam. Vai entender por que algumas pessoas partiram. Vai entender por que houve tanta espera. E naquele dia, você perceberá que eu nunca perdi o controle da sua vida. Nem nos dias escuros, nem no silêncio, nem na dor, nem durante a demora. Meu filho, receba esta verdade em seu coração antes que este vídeo termine. Confie em mim, porque o que parece demora para você é perfeição nas minhas mãos. Eu conheço o tempo certo da sua cura, o tempo certo da sua restauração, o tempo certo da sua bênção. E quando esse momento chegar, nada poderá impedir aquilo que eu preparei para você. Então continue caminhando, continue orando, continue acreditando, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, porque eu ainda estou ao seu lado. E o melhor capítulo da sua história pode estar mais perto do que você imagina. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva "Amém" nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que está esperando por um milagre, porque talvez hoje esta pessoa precise lembrar que o tempo de Deus ainda continua perfeito.